Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso podcast Amigos de Fé. E hoje um tema muito especial, Quando Deus Fala, e com um amigo especial, Olha aí. Pastor Rafael Reis. Você sabe que eu tenho um pouco de ciúme seu, viu? Nem é tão pouco assim. Você sabe por quê? A família real, né? Não é isso não. Não. Você foi pastor, você foi professor da minha filha e do filho também ou não? Filho não, o filho já tinha formado. O filho já tinha? Mas famoso teu filho por lá. Rapaz, você dava as aulas lá, minha filha chegava em casa e dizia assim: por que tu não faz o culto que nem as aulas do professor Rafael? Que é divertido, tu é chato quando fala. E eu ficava pensando assim, tá bom, dá a sala de aula lá pra ver como é que é a coisa. Pois é, tenho a alegria de poder ser pastor escolar. Né? Como é que é isto? Coisa linda, Leonardo. Qual a diferença? Coisa linda. Quais são as tuas atividades lá? A minha função é estudar a Bíblia com adolescentes de até aí seus 17, 18 anos. E dar aula de ensino religioso para essa galera, e discipular essa galera e abençoar essa galera aí. Essas são as minhas ovelhas, meus discípulos. Você é professor? Professor de ensino religioso, pastor escolar do nosso internato. Do IACS. Do IACS. Como é que é o IACS lá? IACS é lindo, é incomparável. Onde que fica mesmo? Taquara, cidadezinha, uma metrópole aqui do Rio Grande do Sul, perto de Gramado, né? E alguns alunos, eles estudam no colégio e moram no colégio. Nós temos aí alguns... Que a gente chama de internato, né? Internato. E eu tenho a alegria de pastorear essa galera aí. Eu ensino eles, discipulo, almoço com eles, jogo bola com eles e a gente ora junto e cresce junto. O IACS fez parte da vida dos meus dois filhos, do Lucas e da Luana. Durante 6 anos eu tive filho no IACS. Por isso que você é feliz assim, e cresceram, sinto evolução. Nos dois cantavam no coral, participavam das atividades, meu filho mais do esporte, a filha mais em outras atividades, não é? E muito coisa bom. Linda. E tá aqui pertinho da gente aqui. O IACS querido. Gravou a minha vida, não é? Meu único problema com o IACS era a filha. Aquele monte de rapaz lá, aquilo é perigoso, né? Isso aí só na volta de Jesus, viu, Leonir? A gente não consegue, né? Você tem 2 filhas, né? 2 lindas filhas que são a cara da mãe. Agradeço a Deus. Que bom, né? Que bom, é melhor, que bom, isso sempre é melhor, né? Melhor que seja assim. Tenho minha esposa, somos casados já há 12 anos. Apesar de eu ter essa cutis mais jovem, né? Tenho estrada na vida conjugal aí. Como é que produzi é o nome 2 gauchinhas. Como é o nome da esposa e das Luciana, filhas? eu sou servo da Luciana. Manda um abraço pra ela aí, faz Luciana, a tua média. Você é uma mulher fantástica. Deus te abençoe que tá aí cuidando das nossas pequenas. E as meninas que vão assistir esse podcast Betina, quando elas estiver grande, quando elas estiver adultas. A mais velha, né? E a Suzana, que foi a última herdeira aí. Olha só. Poder dividir os reis aí, o reinado, né? Deus tem muitas áreas para o nosso ministério, né, pastor Rafael? Eu sou pastor de igreja, não é? O pastor Ronei, que esteve com a gente em alguns momentos, ele cuida da área de mordomia. E já tivemos vários pastores aqui com a gente que são pastores de igreja, que é distrital, como a gente costuma falar. Mas cada uma das áreas tem beleza com certeza. Do ministério, né? Você cuida da gurizada, né? Minha igreja é o meu colégio, né? Tem aí cuidar dos alunos, dos pais, dos familiares deles. E você tem a música também, né? Muito forte na sua vida. Amo a música. Toca violão, canta, eita. Tô aprendendo ainda, Leonir. Não, você já sabe, Tô aprendendo. Não é? Você já sabe. Pô, aqui no nosso grupo tem o Gabriel também, que ele toca sabe. Violão, toca bem, ele é músico. Bênção. A Evelyn também, a esposa dele, canta e tudo. Cada um tem o seu dom, né? Mas, Rafael, Deus, né? Quando Deus fala sempre. Aguarda um pouquinho, vamos orar? Vamos orar. Vamos orar? Deixa eu orar agora. Tá bom. Querido Pai que estás nos céus, vamos ver um pouquinho agora, estudar um tema importante, que é quando Deus fala a nós. Faça-se presente conosco, para que nós possamos entender como é a voz de Deus e quais as formas que Deus fala conosco. Faça-se presente nesse tema, por Jesus. Amém. Amém. Quando Deus fala, quando a gente ora, não é? A gente fala com Deus. Deus está nos ouvindo e responde de formas variadas. Mas o tema de hoje é quando Deus fala. Como é que Deus fala com a gente? Olha, Leonir, vamos começar dizendo que ainda bem que Deus fala, né? Ainda bem, né? Senão a gente estava perdido. E assim, tudo o que a gente sabe sobre Deus é porque Ele decidiu se revelar. Se Deus não quisesse mostrar nada, game over para nós. Então,
Deus ele fala de muitas maneiras. Hebreus capítulo 1 fala isso, né? Deus já falou de muitas maneiras, de várias formas, mas tem algumas maneiras especiais com as quais Deus se comunica conosco. Então, Deus ele se revela através da natureza. Então, ainda que eu não tenha contato com Bíblia, com igreja, com a fé, só pela criação já há um recado ali. Alguém fez isso, que é muito complexo, né? Muito complexo tudo ali. Deus ele se revela também através da nossa consciência, sabia disso? Deus ele fala, se comunica conosco na nossa consciência, através do seu Espírito. Então, algumas pessoas que talvez não tivessem contato diretamente com Deus, como a gente tem através da Bíblia, mas na consciência delas Deus está falando lá. Isso é fantástico, né? Mas em alguns momentos Deus escolhe algumas pessoas que se colocam à disposição ou não para falar com a gente, a gente chama de profeta, né? Profetas, que literalmente profeta significa porta-voz, né? Então, algumas pessoas receberam de Deus um dom especial, que é o dom profético. São pessoas que recebem de Deus revelações, visões, sonhos, e a função dessas revelações não é para a pessoa, para si, né? Eu sou profeta. Não, na verdade o foco de Deus é o povo dele. Então o foco de Deus, eu estou revelando para você, Leonir, porque eu quero que você abençoe lá o meu povo, conduza o meu povo, guie meu povo. E por que Deus faz isso, Leonir? Sabe por quê? Porque Deus precisa traduzir às vezes algumas coisas que estão na mente dele, na nossa linguagem. E a melhor maneira que Deus tem para mostrar a vontade dele é usando um ser humano. Isso é interessante. Eu fico olhando minha filha tem 4 anos de idade. Se eu pegar a minha filha, a Betina, e levar ela para assistir uma aula do último ano de medicina na faculdade, não vai entender nada. Nada. Por quê? Porque não dá. Então Deus é um ser tão incrível, tão fantástico, tão além, que ele precisa usar a linguagem humana para poder chegar até nós. Vou usar de novo o exemplo da minha filha. Às vezes eu estou lendo a Bíblia para ela, e mesmo lendo a Bíblia eu tenho que traduzir algumas histórias para poder explicar. Então o profeta é isso. Qual a idade dela mesmo? Você 4 anos. 4 aninhos. 4 anos. Eu vou lendo história, aí eu tomo umas palavras difíceis, eu vou traduzindo, ou seja, eu estou sendo para ela um porta-voz. Esse conceito é interessante, né? Porque às vezes nós nos comportamos como bebês, né? E Deus tem que esmiuçar para a gente tudo. Eu gosto muito. Daniel, por exemplo, era um profeta fantástico, não é? Com profecias escatológicas, grandiosas. Escatológicas quando tem a ver com... relacionadas ao tempo do fim, né? Tempo do fim, né? João só também. Detalhe, a gente está nesse tempo aí, viu? Depois. Isso é spoiler de depois a gente entra, né? não é? Você tem vários profetas, você pega... Mas Daniel era um profeta de coisas mais amplas. Aí você vai a Ageu, você vai a Joel, eram profetas de coisas mais específicas para o povo judeu. Eles são divididos entre profetas maiores e profetas menores. Geralmente, algumas coisas Deus revelava especificamente para o povo dele naquele contexto, que era o povo de Israel, né? E como você citou Daniel, revelação assim de modo geral, para o povo em toda a história, né? Inclusive Daniel não entendeu tudo. Mas ele morreu sem entender né? algumas coisas. Se nós hoje temos dificuldade para entender tudo que Deus revelou falou assim, para Daniel. Estou te revelando porque um dia o Leonir, o pastor Rafael, eles vão falar sobre isso lá na live. Você que está assistindo vai ter que entender isso. Só que tem coisa que não é para o seu tempo, não. Né? Então, o profeta, ele é um porta-voz de Deus. Como Deus fazia assim? Nós encontramos profetas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e profetas para os dias de hoje, não é? Ou seja, deixa eu mudar um pouquinho. Deus falava de uma forma no Antigo Testamento, Deus fala no Novo Testamento, falava no Novo Testamento e está falando para nós hoje, nos dias do fim. Eu gosto muito do conceito de que Deus sempre vai revelar a sua vontade ao seu povo. Como que Deus fazia no Antigo Testamento? Eu vou usar a palavra sempre. Sim. Ou seja, não tem nada escondido, nada oculto. Vou até abrir um parênteses aqui. Sim, à vontade. Um dos livros que contém mais profecias é um livro que ele é estigmatizado, que é o livro do Apocalipse. Falando em Apocalipse, meu amigo, o negócio já, meu Deus, tem coisa secreta e tal. Quando, na verdade, o nome do livro significa revelação. Então, se você tem medo do Apocalipse, que tem muita profecia lá, na verdade, Deus revelou para você saber mesmo. E aí, tem um texto, Leonir, isso aqui a gente tem que anotar a placa. Opa! Amós 3,7. Olha a garantia que Deus fala. Deus fala assim, ó: certamente, eu, o Senhor Deus, não farei coisa alguma
sem primeiro revelar o meu segredo aos meus servos, os profetas. Pronto. Então, pode ficar tranquilo. Não tem nenhum mistério que Deus não tenha revelado. Algo que você fala assim, nossa, eu não sabia. Não. O não sabia, essa desculpa a gente não vai poder dar. Como a gente vê isso no Antigo Testamento? Como foi que Deus usou os profetas para revelar no Antigo Testamento? Então, a maneira como Deus principalmente se revelava aos profetas era através de visões, através de sonhos, mas também falava audivelmente. Então você pega Moisés, por exemplo, falava com Deus face a face. Face a face. Obviamente que Deus ele tinha Sim. que Nublar, botar uma né? máscara, né? Coisa, né? Para poder, inclusive, face a face não ficou bem. É interessante porque provavelmente nesse contexto Deus estava numa forma em que ele pudesse se apresentar. Porque o próprio Moisés falou assim, Deus, chega aqui pertinho, o Senhor me fala tantas coisas, se eu disse que eu sou seu amigo, deixa eu ver a tua face na glória como é. Deus falou assim, então Moisés, não vai dar, esse né? aí não dá. Acho que não, né? Mas Deus falava audivelmente. A gurizada diz hoje, só que não. Só que não, senão aí vira um assadinho de Moisés ali. Mas Deus falava audivelmente. Algumas coisas Deus disse assim, ei, escreve exatamente o que eu estou dizendo e anuncia para o povo. Então várias vezes você vai Deus falando ao profeta, o profeta ia lá, falava para o rei, falava para o povo, né? Assim diz o Senhor, ponto, pá, né? Em alguns momentos Deus impressionava a mente do profeta para que através das vivências dele ele pudesse transmitir uma mensagem. Você vai pegar, por exemplo, o profeta Isaías, e que Deus usou até como ilustração os filhos dele. Ó, você vai ter o filho, você vai dar esse nome para o teu filho, porque esse nome está ligado a uma profecia que vai acontecer com o povo. Então, a vida do profeta era uma advertência. É interessante, né? O conceito do profeta no Antigo Testamento. Não era ele que era exaltado, era Deus com certeza. Que era exaltado. Ele era o instrumento de Deus. Não é? Hoje as pessoas têm medo assim de alguém que diz, eu tive uma revelação a teu respeito. E aí faz uma fofoca, faz uma coisa e outra, que não tem nada a ver com a vontade de Deus para com a vida da pessoa, né? E agora vamos pegar um ponto que você falou, a vontade de Deus. Sim. Porque naquela época tinham muitos profetas, e não tinham só profetas do Deus de Israel, Deus verdadeiro, haviam profetas de todo tipo. Havia os fake news lá, os profetas também. Também, tinha, né? Tudo isso aí. Tinha os falsos profetas. E aí Deus deu algumas orientações para que o povo distinguisse qual é o verdadeiro profeta. Isto. Ponto. Para saber. Quais são os conceitos disso? Ponto. Lá na Bíblia, você vai... está no manual, né? Está no manual. Está no manual. Você vai encontrar, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 8, 19 e 20, bem claramente Deus falando assim, se um profeta aparecer para você, você ficar em dúvida se é verdade, não é? Simples. Veja se o que ele está falando está de acordo com a lei e o testemunho dos outros profetas. Como assim? Nunca, pastor Leonir, vou falar agora para a câmera aqui, ó. Nunca um profeta enviado de Deus vai falar alguma coisa que está diferente daquilo que Deus já revelou. A revelação ela é progressiva e nunca regressiva. Você imagina a cena? Alguém aparece assim, sou profeta de Deus. Deus mudou de ideia. Não é mais assim, aí não. Aí não dá certo. Então o profeta tem que estar de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Tem que estar de acordo com a lei de Deus e com o testemunho que já foi dado por outros profetas. Ou seja, existe uma linha que está acontecendo. Né? O segundo aspecto, isso está lá em Mateus, no capítulo 7, verso 15 e 16, aquela frase famosa que diz assim, ó, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, o profeta, ele procura viver exatamente aquilo que ele está revelando. Então não tem aquela coisa de faça o que eu estou falando e não faça o que eu faço. Com o profeta não funciona assim, Eu poderia dizer que é o mesmo conceito de alguém que vai à igreja, o Espírito Santo baixa nele, ele fala em línguas, faz um monte de coisa e profetiza e fala o que vai acontecer, o que está acontecendo. Tem umas línguas diferentes. Tudo, fala aquela coisa toda. E aí ele chega em casa, a vida dele continua do mesmo jeito. Ele chuta o cachorro, ele continua, bate na esposa, xinga os filhos, brigando, mal funcionar no trabalho, na igreja, não é fiel nos dízimos, nas ofertas, nada. Esse é um falso profeta. Segundo a Bíblia é. Porque a atitude do profeta revela também a verdade que ele está apresentando. Ou seja, não é só o que eu estou falando. O profeta era uma mensagem. Isso é interessante, né? Então, se ele fala de acordo com a lei e o testemunho de Deus, se ele tem na vida dele os frutos daquilo que ele está ensinando e pregando, né? E vem a última, que é muito interessante.
se aquilo que ele fala se cumpre, de acordo com Deuteronômio 18:22. Por quê? O profeta ele dá uma série de orientações ao povo de Deus, certo? Mas ele também revela o futuro. Deus também dá essa habilidade ao profeta, como foi Daniel. Deus revelou para Daniel milênios de história, entende? A questão é, se cumpriu o que o profeta falou? Então, não posso dizer assim, ó, eu sou profeta, né? Amanhã você vai conseguir um emprego, porque Deus está me revelando isso. Opa, peraí, mas se você não acordar de manhã, amigão, pegar o teu currículo, bater aí não vai adiantar, né? Não é assim. Não é assim não que é funciona. assim. Não é assim. Eu gosto de pensar nas profecias, nas profecias, com o conceito, né, de temporal, histórico e escatológico. Ou seja, sempre a mensagem do profeta tem a ver com algo para aquele tempo. Tem a questão depois de nós vermos a questão da história, ela se revelando, e escatológico para os últimos dias, né? E a análise do profeta, ela precisa ser analisada dessa forma, né, pastor? E é interessante porque, quer seja para um momento específico da história, quer seja na história como um todo, ou no tempo do fim, aí eu vou trazer de novo Amós, né? Deus nunca vai deixar de revelar. Nunca. Então, se tem alguma coisa que está obscura, acredite, Deus vai levantar profetas, vai levantar pessoas para poder orientar o povo dele. O povo dele não está largado na esquina escura sem saber para onde ir. É interessante quando a gente vê esse conceito. Eu gosto de pensar, quando eu falo da questão das profecias, eu gosto de pensar no conceito, eu gosto de pensar em Daniel. Daniel tinha Daniel, escutado... Não, Daniel está no meu assim, coração. Daniel está no meu coração. Davi e Daniel são dois personagens bíblicos que eu admiro muito. Eu gosto de pensar em Daniel. Daniel era o profeta de Deus, mas ele se preparou para isto. Era um homem que tinha todos os conceitos que você acabou de falar. Ele seguia a Bíblia, não, a vida dele dizia tudo que ele... Foi fiel a Babilônia Deus, lá. Tudo. Daniel havia estudado Jeremias, profeta maior. Não que Daniel seja profeta menor, mas sim. Jeremias. Maior porque o período profético dele foi maior. Período profético maior. Ele estuda Jeremias e vê que Jeremias diz que seria 70 anos o cativeiro. Está escrito. E ele lê aquilo ali e aí vai para o cativeiro, os 70 anos começam a chegar e ele então não pensando em ser profeta, ele pensando em pedir a resposta de Deus para algo que Deus havia prometido por intermédio do profeta. E aí eu pego um gancho. Sim. Você vê um homem que ele é fiel e temente a Deus, que está na palavra, ele está buscando na palavra a resposta. Exatamente. E Deus então dá a ele esse dom profético, né? Então, nunca o dom profético, e agora eu vou falar, o dom é um dom profético. Ou seja, tem pessoas que têm o dom do ensino, tem pessoas que têm o dom da cura, né? Tem pessoas que têm diversos dons. E Efésios, lá no capítulo 4, verso 11, diz que há o dom profético. Ou seja, há pessoas que receberam de Deus a habilidade de receber revelações e transmitir isso ao povo, certo? Tem pastores, tem mestres, enfim, uma série de coisas. Nós encontramos isso em Daniel, não é? Deus mostra para Daniel o tudo. E quando nós vamos para João, é o mesmo conceito, O mesmo conceito, ou seja, o dom profético não surgiu do nada, né? É de alguém que está buscando na palavra. Só para os nossos amigos que estão estudando, tentando contato, Daniel, eu estou falando do livro de Daniel. Livro de Daniel. E quando eu falo de João, eu estou falando do Apocalipse, não é? Que são dois livros que se abraçam, né? Isso. Daniel foi até uma parte, morreu sem entender tudo, aí vem João para explicar pro nosso tempo agora as coisas que Daniel começou. Sabe como é que eu gosto de pensar em Apocalipse? Eu gosto de pensar em Jesus falando com a gente após a sua morte. Olha aí, chega mais perto, né, Jesus? Chega mais perto, porque assim, ele fala no Antigo Testamento por intermédio dos profetas e dos escritores, fala a nós por intermédio da sua vida, os 4 evangelhos, fala por intermédio das cartas dos apóstolos, os apóstolos já morreram todos, faltava João. Pronto. Não é Deus não, só um pouquinho, deixa eu mesmo falar. E ele se revela. E o Apocalipse começa dizendo revelação de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Por isso Jesus chamando você, senta aqui do meu ladinho. Agora eu quero vai falar acontecer com algumas coisas. E olha que interessante, por que o papel do profeta é importante? Foi instrumento, né? Eu estou revelando isso não para matar a tua curiosidade. As coisas que Deus revela através do profeta não é para você matar a curiosidade ou para você ter a alegria de ter a informação que ninguém tem. Não. Deus fala assim, ó, estou revelando para você para que quando aconteça, você saiba que eu estou no controle.
Então pega o Apocalipse, por exemplo. É muita coisa acontecendo, é guerra e perseguição, aquela coisa toda. Só que Deus falou assim, João, escreve. Para que quando Leonir estiver vivendo isso, ele saiba, Deus está no controle das coisas. Então a profecia não é para matar a tua curiosidade, nem dar a você um status de eu tenho informação que o mundo não tem. Não, é para você ter confiança e segurança de que quando as coisas acontecerem, Deus já sabia e estava no controle. Rafael, a gente falou de homens, profetas e profetas. Daniel e Moisés e João. Mulher pode ser profeta ou profetiza? Qualquer pessoa pode receber o dom Mas profético. a Bíblia tem alguma? Tem, nós temos ali, por exemplo, se você abrir sua Bíblia lá no livro de Juízes, você vai encontrar uma baita profeta. Débora foi uma baita profeta. Ela não só foi profeta, como foi líder e chefe do exército do povo de Deus. Então, pensa, nós tivemos outras mulheres que profetizaram na Bíblia, ou seja, o dom profético não está restrito a um sexo específico, né? E esse dom, por ser um dom, ele pode ser destinado a qualquer pessoa que Deus determinar. Inclusive, agora é revelação, assim, spoiler, alerta de spoiler total. Você vai cair para trás aí. Olha o que diz o texto. Joel capítulo 2 diz exatamente assim no verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pronto. Toda a carne, amigo, envolve todo mundo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Opa! Ou vossos velhos sonharão. Opa. Vossos jovens... É um combo. Vossos jovens terão visões e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Sabe o que o texto está me dizendo? Que o dom profético É para todos. é para todo mundo. Aí chegará um momento que Deus vai levantar profetas para orientar o povo dele lá naquela reta final da caminhada. E Deus já fez isso. Você acredita, Leonir? Que lindo, né? Já acredito. Lá, se a gente for agora... A gente falou do Apocalipse. Apocalipse 12, verso 17. Anota essa placa. Porque lá... Não conhecia, viu? Anota a placa. Essa placa eu não conhecia. Vocês já conheciam aí? Anota a placa. Anota a placa. Isso. Essa eu não conhecia. Porque é o seguinte, esse texto é fantástico. Sabe por quê, Leonir? Porque ele diz assim, ó. Tempo do fim. Deus tem um povo na terra, não tem? Sim, Tem. Só que esse povo tem características. sim. Lá diz que esse povo é um povo que, primeiro, ele tem paciência, ele persevera, né? É um povo que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Guarda os mandamentos, fica claro para você. Sim, sim. Tem mandamento. Os amigos também, eles já estudaram isso. Ter o testemunho de Jesus. O que é ter o testemunho de Jesus? Para quem que a gente pergunta? O que é? Para quem que a gente pergunta? Para quem que a gente... Para a Bíblia. Para a Bíblia. Aí você vai lá para Apocalipse. Eu vou abrir com você. Faz comigo esse exercício. Vem aqui pertinho. Vem aqui. Tá, mas pode também abrir no celular. Pode né? abrir no celular. Digital, como inclusive estiver aqui, eu vou dar melhor. spam. Eu tô no tablet aqui, na verdade, viu? Esse tecnológico. Olha o que diz o texto. Diz assim, ó. Vê, não faça isso. João tá tendo uma visão, né? Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Opa. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Opa. Oh, meus amigos. Leonir, sabe o que o texto está me dizendo? O povo de Deus no tempo do fim tem algumas características. É um povo paciente, persevera na fé. É um povo que se preocupa em obedecer os mandamentos de Deus. E é o povo que tem um dom profético. Ou seja, uma das marcas para identificar o povo verdadeiro é que tem profetas no meio deles. Você acredita nisso, Leonir? Por que a igreja adventista tem uma profetisa? Por que a igreja adventista tem uma profetisa? E tem uma profetisa? Pode abrir o jogo? Pode. Abrir o jogo aqui? Pode. Eu vou dizer para você, ó. Eu sou adventista. E eu creio que a multidão de pessoas salvas vai além da igreja adventista. Só que, Leonir, eu fico muito feliz quando eu lembro que eu pertenço a um movimento que tem as características apontadas pela Bíblia. É um povo que é paciente na pregação, na fé, na comunhão. É um povo que se preocupa em pregar sobre os mandamentos e a obediência aos mandamentos. E é um povo que teve na sua história um espírito profético. E esse espírito profético foi dado por Deus através de uma mulher chamada Ellen White. Ou seja, era uma das marcas para você saber que esse povo tem as características do meu povo no tempo do fim, vai ter um profeta no meio deles. E eu fico feliz por pertencer a esse povo. Como é que eu sei que esta profeta é Ellen White? Por que nós, como adventistas, afirmamos que Ellen White é a profetisa para os tempos do fim? Ou para nós, adventistas? Então, não é tão difícil entender isso. Porque eu estou fazendo aqui o papel do... Claro.
A mesma maneira que eu utilizo para saber se Ellen White foi uma profeta ou não, é a maneira que eu devo utilizar para qualquer pessoa que afirma ter o dom profético. Ou seja, não tem nada de diferente. Ou seja, nós já vimos que um profeta verdadeiro, ele fala aquilo que está de acordo com a lei de Deus e com o testemunho que Deus já deu através dos profetas. Nós já vimos que um profeta, ele tem na sua vida os frutos e as características daquilo que ele prega. Sim. E nós já vimos que um profeta verdadeiro, aquilo que ele prediz em nome de Deus se cumpre. Certo? É assim que eu vejo. Quando eu olho para o ministério de Ellen White, então nós temos um movimento que é o povo de Deus, que vai além da placa da igreja. Sim. Esse povo tem características. Uma delas é que haveria o espírito profético no meio deles. Quando eu olho para o movimento adventista, eu vejo que nós temos essas características. Aí eu faço um desafio para você que nos assiste. Porque talvez tenham pessoas que pertençam a outros movimentos. E Deus seja louvado por isso, né? Só que você pode fazer o teste. Será que esse grupo que eu pertenço, esse movimento que eu pertenço, tem as características apontadas por Deus do povo dele no tempo do fim? Com Ellen White a gente faz a mesma coisa. E agora eu vou ampliar para encerrar esse momento. O que é que a Bíblia fala sobre o profeta? Além das características que a gente já falou. Eu vou passar aqui bem rapidinho. 1 João capítulo 4, 1, 3 diz que um profeta enviado de Deus, ele confessa que Jesus é Deus. Então, se alguém diz assim, eu sou profeta, mas não crê em Jesus Cristo, já não passou no crivo. Porque o verdadeiro Espírito de Deus confessa que Jesus veio em carne como homem, mas ele é um ser divino. Então já é o primeiro teste. O segundo, como a gente já disse, se o que ele fala está de acordo com a lei de Deus. Quando eu olho para Ellen White, a vida dela foi uma vida que exaltou a pessoa de Cristo. E eu te aconselho agora, se você quiser fazer o teste. Não vai por mim, não. Tem podcast aqui? Ô, Leoni, vou abrir o jogo aqui. Não vai por mim, não. Se você quer saber se Ellen White exaltou a vida de Jesus, vai na internet e pesquisa um livro chamado assim, ó, O Desejado de Todas as Nações. Leonir, não tem como não se emocionar lendo aquele livro ali. Talvez um dos livros mais belos que retrata, além dos evangelhos, a vida e a obra de Jesus Cristo. Mas qual o conceito entre Bíblia e o Espírito de Profecia? Isso é importante. Porque a voz profética, ela é uma porta-voz. Ela não substitui a palavra de Deus. Ela anuncia a palavra de Deus. Isso é importante. Então nós temos a luz maior. Qual que é a luz maior? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Sim. Só que em alguns momentos Deus tem que nos ajudar a entender. O conceito da tua menina... Betina. Conceito da Betina, né? Betina. Às vezes precisa do Espírito de Profecia para nos ajudar a Isso, entender profecia, exatamente. alguma coisa do Espírito Filha, de Profecia. vamos ler aqui a história de Jó, por exemplo, que eu li para ela esses dias. Ela não vai entender se eu não interpretar, não ajudar. A história é a mesma. A profecia ajuda isso, né? Eu não mudei a história, eu não mudei as aplicações da história, mas a maneira como fala, o sotaque que se usa. Assim é o profeta. Nós estamos falando de profetas verdadeiros. Como eu devo encarar um falso profeta? O que é um falso profeta? O que é o falso profeta? Um falso profeta é aquele que não vive o que ele prega. É aquele que, olha, ele pode ter o carisma que for. Inclusive, chega pertinho aqui, ó. É dramático isso. Ele pode até fazer milagre, viu, Leonir? Sim. O milagre não é a prova de que um profeta é enviado de Deus. Por quê? Porque o diabo também pode operar milagres. Ele pode ser instrumento de Satanás, né? Inclusive, Jesus no tempo do fim, eu estou te dando spoiler. No tempo do fim, Jesus disse que haveriam falsos profetas e que eles operariam milagres. Sabe qual é o principal de um verdadeiro profeta, Leonir? Ele nunca vai falar alguma coisa que está diferente daquilo que Deus já revelou. É interessante, né? A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas e falsos cristos. Falso profeta é todo aquele que está ali para conduzir o povo aos caminhos de Deus e não conduz. Está ali para falar de Deus e fala de si mesmo. Está ali para falar da Bíblia e fala dos seus próprios conceitos, não é? Eu posso ler um textinho dramático? Pode. Para encerrar? Para a gente encerrar. É triste esse texto. Sim. Mas ele diz o seguinte, ó. Capítulo 7 do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus. É dramático o texto. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, no último dia, hão de dizer: Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome? Porventura nós não expulsamos demônios em teu nome? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Ou seja, profetizou, expulsou demônios e fez milagres. Jesus então lhes dirá explicitamente: se afastem de mim, eu nunca conheci vocês. Leonir, vivemos tempos difíceis, onde a fé, assim, para muitas pessoas virou motivo de chacota. Sabe por quê? Porque há falsos profetas falando em nome de Deus. E a única forma de não ser enganado, Leonir, é se a gente for uma palavra. Sem a palavra é que acaba revelando quem é profeta verdadeiro, quem é profeta falso. Quem é pastor verdadeiro, quem é pastor falso. Quem é padre verdadeiro, quem é padre falso. Qual é a igreja verdadeira, que já estudamos aí atrás, e qual é a igreja que não é verdadeira. Rafael, quais as tuas palavras finais para os nossos amigos que estão assistindo esse tema, para que eles possam entender que Deus se revela, Deus fala até hoje a nós? Então, vou falar para você, tem uma história de um dia, Leonir, que a mentira estava tomando banho num poço. Sim. E a verdade passou ali, e a mentira, numa conversa, convenceu a verdade a tomar um banho com ela ali. E sem que a verdade percebesse, a mentira saiu do poço e colocou as roupas da verdade e saiu anunciando pela cidade inteira. A verdade, quando descobriu, saiu em disparada, saiu gritando: gente, eu sou a verdade, eu sou a verdade. Só que aí vem a frase que diz assim: mas as pessoas preferiam acreditar na mentira vestida de verdade do que na verdade nua e crua. A verdade nua e crua está na palavra de Deus. Não importa quem fale, não importa como fale, se não falar de acordo com a palavra, game over, Leonir. Amigos, desde o início do nosso estudo, Amigo de Fé, a gente tem revelado e tem levado você a estudar a Bíblia. Você já notou que para ter saúde, fidelidade a Deus, em todos os conceitos, a Bíblia é o centro? Faça isso na sua vida. Busque a Bíblia como centro, não homens, pastores, profetas, igrejas, nada disso. Busque através da Bíblia a palavra de Deus para você, para sua família, nas decisões importantes que você precisa tomar. Ouça a Deus e cuidado com falsos profetas, falsos professores, falsos pastores, falsos padres, falsas igrejas. Tudo isto nós descobrimos quando é falso, quando é verdadeiro, através da Bíblia. Faça dela o centro da sua vida. Pastor Rafael, ora para nós. Oremos. Senhor Deus, nos ajuda a amar a Tua palavra a tal ponto que estejamos blindados das mentiras, dos falsos profetas, e nos ajuda, Senhor, a ter coragem de seguir as orientações que o Senhor deu através da Tua palavra e através dos Teus profetas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E como últimas palavras do nosso momento aqui hoje, eu quero dizer para você: mande para 5 pessoas que você acha que está seguindo caminhos que não é da palavra de Deus. Está ouvindo outros seres a não ser a Deus. Ele sempre se revela e Ele está aqui se revelando a você. Pastor Rafael, muito obrigado por ter estado com a gente. Prazerzaço. Opa, eu agradeço muito, com você, viu? pastor, e com essa galera que nos Abração assiste. lá para suas meninas, viu? Darei, e eu vou mandar um darei. abraço para minha filha, que tem muito carinho por você. Luana, Loninha Deus abençoe, tá Loninha. lá na Bahia. Eu vejo lágrimas nos olhos desse Distante, tristeza, Mas Deus tá cuidando dela lá. saudade dela, viu? Até a próxima, que Deus abençoe, foi muito bom ter estado com você.